Está no ar, o Jornal Regional. O Jornal Regional traz hoje uma edição diferente. Após a campanha mais acirrada e tensa desde a redemocratização, o Brasil elegeu Lula presidente pela terceira vez. Vamos conferir os números no país e nas cidades, analisar as eleições, mas também trazendo notícias dos municípios. Você confere nesta edição. Homem preso acusado de dar tiros após discussão em Teresópolis. Polícia segue atrás de homens que arrastaram idosa na tentativa de assalto em Barra de São João. Funcionária da Prefeitura de Magé ganha prêmio de arquiteta do ano. Guapimirim orienta sobre mudanças no trânsito. Você confere ainda como foi a votação para presidente nas cidades de abrangência do Jornal Regional, também os plantões policiais dos últimos dias e outras informações a partir de agora no Jornal Regional. Iniciamos mais uma edição do Jornal Regional agradecendo a sua audiência e hoje, como falamos na abertura, uma edição um pouco diferente. Nesse primeiro bloco vamos trazer as informações dos municípios e no segundo bloco o plantão policial e um detalhamento maior de como foi a votação para presidente em cada uma das cidades que a gente abrange no nosso noticiário diário. Bom, vamos começar o giro de informações por Guapimirim, onde o edital de renovação do Conselho Municipal do Ambiente e Saneamento Básico já foi lançado. Encontra-se na página oficial da Prefeitura, que já divulgou que até o dia 1º de novembro, ou seja, já nessa terça-feira, estarão sendo recebidas as documentações para as instituições candidatas às vagas de conselheiras e conselheiros. Você vai lembrando, né, que o edital pode ser conferido através das redes oficiais e caso você conheça alguma instituição que queira fazer parte, né, é importante ressaltar então para essa instituição seguir o edital e poder fazer parte desse Conselho Municipal. Segundo a Prefeitura, a participação social é fundamental para a definição das políticas públicas municipais. Vamos falando ainda de Guapimirim, o centro da cidade está recebendo cada vez mais veículos e justamente nesse sentido a Prefeitura afirma que para melhorar a fluidez do trânsito, realizou algumas alterações nos sentidos das ruas, através de vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais do município, estão sendo feitos esclarecimentos sobre algumas dessas mudanças. Vamos conferir um deles. Olá amigos, me chamo Lívia, sou da Guarda Civil de Guapimirim e venho trazer informações muito importantes para você. Está sabendo das mudanças do trânsito nas áreas que abrangem os bairros que circulam a Avenida Dedo de Deus, no centro de Guapimirim? Fique atento nas sinalizações horizontais e verticais que foram instaladas em todas as ruas que receberam as mudanças. Placas como esta aqui foram instaladas de acordo com o CONTRAN e certificadas por uma equipe de engenharia de trânsito. Portanto, nesse caso aqui, o sentido correto é a Rua da Caixa Econômica, rua que se chama João Ferreira de Abreu. Ao longo, aqui da Avenida Dedo de Deus, diversas ruas de acesso tiveram seus sentidos modificados. Não fique na contramão, colabore com o trânsito da cidade e nos ajude a transformar ele em um trânsito tranquilo e mais seguro. Um grande abraço. E funcionária da Secretaria de Habitação de Magé ganhou o prêmio de arquiteta do ano. Em uma decisão anunciada na noite da quarta-feira, dia 26, a arquiteta Cláudia Tereza Pereira Pires, que trabalha na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, foi eleita pela Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a FNA, arquiteta do ano. Prestes a completar 30 anos de carreira, Cláudia, que é natural da cidade mineira de Nova Lima, disse ter ficado emocionada e surpresa com a premiação. Abre aspas, a arquitetura e o urbanismo no país estão mudando de rumo e isso significa que no futuro os profissionais vão passar a olhar mais para a cara do Brasil, fecha aspas. A entrega do prêmio será em Brasília no dia 26 de novembro, durante o Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetura e Urbanismo. Falando ainda de Magé, o asfalto chegando em mais uma comunidade. 600 metros da Avenida do Campinho, no distrito de Suruí, estarão sendo beneficiados, além de uma grande obra de drenagem.
no estudo, drenagem, pavimentação e urbanização, lá no Campinho Suruí, no 4º Distrito. A Secretaria de Infraestrutura começou o trabalho na última quinta-feira, dia 27. São 638 metros da avenida principal. No local, a Prefeitura também vai inaugurar uma praça de lazer com quadra de grama sintética, bancos e piso intertravado. Além disso, 60 pontos de iluminação com LED também serão instalados ao longo da via. Segundo o secretário, é uma obra que recebeu tratamento especial porque está lidando ali no local com um solo alagadiço, que trouxe muitos problemas para a população. Por isso, são necessários investimentos e esforços de proporção igual ao problema apresentado. Bom, vamos seguindo com o noticiário dos municípios, falando agora de Teresópolis. De 1º a 21 de novembro, acontece a pré-matrícula para turmas de Centro de Educação Infantil, pré-escolar 1 e 2, e Ensino Fundamental, que vai do 1º ao 9º ano, da rede municipal, já para 2023. Os alunos já matriculados não precisarão fazer a confirmação de matrícula. Para os alunos de escolas privadas, estaduais e estudantes de outros municípios, a inscrição será feita exclusivamente pelo site www.educacão, ou seja, educação sem cedilha e tio, .teresópolis.rj.gov.br. Sobre vagas em creches, a Prefeitura ressalta que a pré-matrícula será realizada de forma descentralizada na própria creche durante o mês de janeiro do ano que vem. Para isso, também será disponibilizado um link no site da Secretaria de Educação. Mais informações pelo telefone 2641-4590. Para preencher o formulário de cadastro, é preciso ter em mãos os documentos que são apresentados, Então, vamos conferir RG e CPF do responsável ou representante legal, comprovante de residência em nome do responsável, nome completo do estudante e qual ano escolar irá cursar em 2023. Bom, agora a gente fala de obras que estão sendo realizadas e que estão sendo também motivo de polêmica, como falamos em edição anterior do Jornal Regional, algumas obras que estão sendo feitas no município de Teresópolis pela empresa Econstrur, sediada em São José do Vale do Rio Preto, viraram tema de uma CPI aprovada na semana passada no plenário da Câmara Municipal. No momento, a Prefeitura está realizando a reforma de 8 quadras esportivas. Segundo publicação nas suas redes sociais, as reformas seguem a todo vapor. A Prefeitura alega que é um investimento de mais de R$1.700.000 na cidade e no interior, reformando as quadras esportivas dessas comunidades, investindo assim na qualidade de vida da população e incentivando a prática esportiva. Segundo a Prefeitura, a revitalização conta com recomposição de pisos, pintura, cercamento, iluminação e sinalização, além da instalação de equipamentos esportivos que daqui a pouco estarão servindo a comunidade teresopolitana. Além dessas praças que nós vimos aí nas imagens, a Prefeitura alega que em breve outras comunidades também serão beneficiadas. Falando ainda de Teresópolis, o Conselho Municipal de Assistência Social convida todos os cidadãos e conselheiros para a 10ª reunião ordinária deste ano. Além dos informes gerais, serão tratados na reunião a aprovação da ata número 13 e questões referentes ao CRAS Fischer, que fica na Escola Municipal Helena de Barros Nunes. O evento acontece nesta quinta-feira, dia 3, às 9 da manhã, com segunda chamada às 9h15, na sede da CAPET, a Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis, que fica na rua Juruena, número 73, em Agriões. Vamos seguindo com o noticiário dos municípios e agora a gente traz a participação da repórter Cíntia Rocha, da Ascom do município de Rio das Ostras, trazendo informações importantes daquele município. Essa semana, o concurso público do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, foi homologado. Os candidatos começarão a ser convocados em breve. Os fiscais do PROCON realizaram mais uma operação conjunta nos postos de gasolina da cidade para averiguar possíveis adulterações nos combustíveis. Na operação, não foi encontrada nenhuma irregularidade.
o Instituto de Previdência de Rio das Ostras, o Ostraprev, conquistou uma nova qualificação nos indicadores de situação previdenciária. Hoje, a autarquia, que atende aos servidores municipais de Rio das Ostras, é considerada de grande porte. A FROC lançou o projeto Ondas de Portas Abertas, que possibilita que turmas de alunos da rede municipal de ensino façam visitas guiadas ao prédio da Onda. As visitas podem ser marcadas pelo telefone que está disponível no nosso site agora mesmo. E atenção, o feriado do Dia do Servidor Público foi transferido para o dia 31 de outubro. Portanto, na próxima segunda-feira não haverá funcionamento dos órgãos públicos. O dia 1º e dia 2 de novembro serão, respectivamente, ponto facultativo e feriado nacional. No dia de finados, 2 de novembro, os cemitérios municipais irão funcionar de 7h30 da manhã até as 17 horas. Todas as informações já estão disponíveis no nosso site. Acesse agora mesmo e até a próxima. E a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 do período de 31 de outubro a 4 de novembro. A imunização segue concentrada no polo do Yacht Clube, no centro. O horário de atendimento das 8 da manhã às 4 da tarde. Nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, porém, não haverá vacinação devido aos feriados e ponto facultativo. Isso porque tivemos a mudança do feriado do servidor público, que seria sexta, passou para segunda, e o feriadão que acabou sendo concedido em virtude do feriado de finados nessa quarta-feira, dia 2. O município continua oferecendo repescagem de primeira, segunda, terceira e quarta dose para os públicos-alvos da campanha. Por orientação do Ministério da Saúde, deve ser imunizada a população a partir de 3 anos de idade. E o espetáculo A Gota d'Água de Medeia foi encenado por alunos do Centro de Formação Artística no Teatro de Rio das Ostras. Quem traz mais detalhes é Adriano Pereira, nosso parceiro do portal Cidade 24 Horas. O Teatro Popular de Rio das Ostras abriu as portas para o público no último fim de semana para a apresentação da Gota d'Água de Medeia. O espetáculo emocionou o público presente. Foi um desafio tremendo, porque hoje está sendo a minha estreia. Eu sou estudante de teatro no curso técnico da UNA e está sendo um prazer, está sendo um desafio, está sendo uma loucura, é um babado, mas é ótimo, é o que eu amo e o que eu sempre sonhei fazer. A atração mescla aspectos do teatro de rua, performance e fragmentos cênicos das duas peças estudadas, tendo como meta trazer para o nosso tempo atual as discussões e inquietações de uma sociedade quase 3.000 anos distante da nossa, mostrando assim as enormes semelhanças com os problemas que ainda insistem em afligir a contemporaneidade. A gente trabalha com 2 textos, né? Um texto da tragédia grega e outro texto dos anos 70, que fala sobre questões como feminicídio, como as várias formas de violência contra a mulher. E aí o elenco trabalhou em cima desses 2 textos o que ele traz, né, de atual. Ele traz essa questão da mulher, da violência, de todas as coisas que a gente ainda tem como problemas que a mulher vive no mercado de trabalho, na vida afetiva, no emprego, em todas as partes, né? Toda quinta-feira tem o projeto Sou da Casa, que já é queridinho da cidade, né, que são músicos de Rio das Ostras e da região que fazem shows musicais toda quinta-feira. Sexta, sábado e domingo a gente sempre tem peças variadas, tanto para adulto, peças infantis. A gente trouxe o sucesso aí do Pluft, o Fantasminha, do pessoal também do Centro de Formação Artística, né? Tivemos a Gota d'Água de Medeia também com alunos do Centro de Formação Artística. Bom, nós vamos agora começar a falar de eleições 2022. Nesse domingo, milhões de brasileiros foram às urnas em todos os estados para escolher entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva quem seria ou o presidente reeleito ou o presidente que mais uma vez iria tomar posse em janeiro.
e acabou ganhando o ex-presidente. A gente vai conferir, a partir de agora, alguns números dessa eleição e no segundo bloco nós teremos a participação do Antônio Alexandre, não é, para conversarmos um pouco do que foi essa eleição. Eu começo destacando os números gerais do país e também os números no estado do Rio de Janeiro. As urnas fecharam em todo o país, com Luiz Inácio Lula da Silva somando 50,9% dos votos válidos, cerca de 60.345.999. Já Jair Bolsonaro teve 49,1%, 58.206.354 votos. Uma diferença de cerca de 2 milhões de votos e de menos de 2% do total dos votos válidos. Vamos agora conferir a votação no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro, em todo o estado do Rio de Janeiro, foi vencedor com 56,53% dos votos, 5.403.894 do total de votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva somou no estado do Rio de Janeiro 43,47%, 4.156.217 votos. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta eu trago as informações policiais e a participação de Antônio Alexandre para falarmos aqui sobre a questão das eleições nos municípios. Vamos conferir os números em Teresópolis, Magé, Guapimirim, Petrópolis, Rio das Ostras e Macaé. Não tem nada igual a isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje! Vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Pode celular na sessão eleitoral ou não? Pode, gente. Pode sim. Tem gente dizendo por aí que o celular foi proibido no dia da eleição e que é para deixar em casa, mas isso é fake, tá bom? O eleitor pode levar o celular no dia da eleição até a sessão eleitoral, mesmo porque muita gente vai precisar dele para utilizar o e-título. O que não pode é levar o aparelho para a cabine de votação. Isso não é novidade. A proibição está na Lei das Eleições de 97. E essa lei não fala só de celular, não. Proíbe também máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer dispositivo de comunicação que possa ser usado para quebrar o sigilo do voto que é previsto na Constituição. Então, quem chegar com o celular e principalmente com o e-título, por exemplo, como é que vai fazer? Simples. Na sessão eleitoral você vai apresentar o e-título ao mesário e seu aparelho fica com a mesa receptora, igual acontece com os outros documentos. Depois de votar, o aparelho é devolvido. Pois é, agora você compartilha esse vídeo para quem ainda não sabe que o eleitor pode levar o celular para a sessão eleitoral. E não se esqueça de usar o seu aplicativo e-título. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Estamos retornando para o nosso segundo bloco do Jornal Regional e nós vamos agora de imediato às notícias policiais. Logo depois desse giro de informações policiais, a gente volta a falar de eleições. Vamos estar aqui com a participação de Antônio Alexandre para analisarmos números e as expectativas criadas
para o país após o resultado deste domingo. Mas começamos com as informações policiais pela cidade de Rio das Ostras, onde o homem chegou a ser atacado, agredido por populares e preso após praticar um roubo na cidade. Confira mais detalhes. A Polícia Militar prendeu um homem após cometer o roubo no bairro Liberdade. Ele chegou a ser linchado por populares. O fato ocorreu na madrugada da sexta-feira, dia 28. Os agentes foram acionados para verificar um roubo na rua Bangu. No local indicado, a PM encontrou o acusado. Ele estava ferido após ser agredido por populares e as duas vítimas do crime já haviam recuperado os seus pertences, que aparecem aí na imagem. Ele foi encaminhado primeiro para a unidade de pronto atendimento, a UPA, recebeu o atendimento médico e, em seguida, foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, sendo autuado e preso. E agora a gente fala desse caso que chocou e revoltou moradores da região. Uma idosa de 61 anos foi arrastada por criminosos durante tentativa de assalto em Barra de São João. Você confere mais detalhes com o Adriano Pereira, do portal Cidade 24 Horas. Uma idosa de 61 anos foi arrastada por criminosos em uma motocicleta durante uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira em Barra de São João. O caso ocorreu na esquina da Rua Xavier da Silveira, Rua da Policlínica Ivanir de Freitas. No vídeo é possível ver dois homens em uma moto. Segundos depois, a voz da idosa gritando por socorro. Em seguida, ela sendo arrastada, um ato de crueldade. Era por volta das 3 horas da tarde, quando a idosa saía de uma consulta no posto médico de Barra de São João, com exames e a sua bolsa nas mãos. Os criminosos passaram, anunciaram o assalto e pediram o celular da vítima. Ela não conseguiu soltar a bolsa e foi arrastada. Eu fiquei estagnada, não dava nenhuma situação, nenhuma reação, né? Eu pensei que ele fosse pedir alguma informação. E eles pediram meu celular, como eu parei, estagnei, eles puxaram minha bolsa e ela agarrou no meu braço, na minha mão, e eles saíram me arrastando, rua abaixo. Eu tô toda arranhada e comecei a gritar, gritava muito. Aí uma senhorinha que estava na rua veio ao meu socorro. Eles tentaram ameaçar, botou a mão na cintura, estava armado, se estava, eu não sei, Deus é quem sabe. Aí um casal também começou a gritar, chamando polícia, polícia. Foi que eles largaram a minha bolsa e foram embora. E eu estou aqui toda arranhada, né? Eles me socorreram, limparam minha ferida, né, meus machucados, me deram água com açúcar, queriam me levar em casa. A Polícia Civil de Casimiro de Abreu está investigando o caso. Nas redes sociais, outros casos vieram à tona. Pessoas que também foram vítimas de assalto no distrito de Barra de São João. Até o momento, ninguém foi preso. Quer dizer, tá difícil, tá muito difícil de você sobreviver nesse mundo. Eu espero alguma atitude de autoridade, porque tá difícil, tá complicado. Entendeu? Você não tem mais paz, nem para ir no médico, nem para se cuidar. Você tem que morrer em casa, né? Sem um tratamento digno. Porque você não pode sair na rua mais. Então eu espero que seja tomada alguma providência. Mudando agora de região, vamos falar de Guapimirim, onde um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais ASB, foi preso em flagrante ao tentar coagir uma testemunha de um processo no qual ele é réu. O crime aconteceu no Fórum de Guapimirim, quando ambas as partes aguardavam o início de uma audiência. A ASB estava sentado num banco no corredor do fórum e, quando resolveu ir ao banheiro, ele passou por 3 testemunhas e virou para uma delas e teria dito, segundo o policial que estava no local: fulano, pensa bem o que você vai falar, você tem família e pode morrer a qualquer hora se falar besteira. Um policial civil da 67ª Delegacia de Guapimirim também aguardava para depor na referida audiência. Ele ouviu a ameaça contra a testemunha e deu voz de prisão ao acusado.
Após a audiência na vara criminal, o réu foi conduzido à delegacia para ser autuado. Agora em Teresópolis, a gente traz aí imagens direto da página do Totó Online, parceira aqui do Jornal Regional, de homem que foi detido por policiais militares, acusado de ter feito diversos disparos após discussão na comunidade de Paineiras. Os policiais foram ao local, abordaram o suspeito e lá chegando, ele acabou admitindo que havia feito os disparos e entregou a arma que estava escondida na casa de sua mãe, junto com o material apreendido que aparece na tela. Ele foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia. A gente fala sobre um incêndio que atingiu um galpão no Centro Estadual de Abastecimento do Rio, CEASA, localizado em Irajá, na Zona Norte. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 31. De acordo com pessoas que estavam no local, e também a gente vê imagens que foram divulgadas em redes sociais, houve saques aos depósitos, correria e seguranças particulares chegaram a dar tiros para o alto, tentando frear os roubos. Os bombeiros de 7 quartéis atendem a ocorrência, que são os quartéis de Irajá, de Penha, Centro de Suprimento Motomecanizado, também do Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio e ainda de Duque de Caxias, Campinho e Guadalupe. Seriam 4 lojas que teriam sido atingidas pelas chamas, mas não havia informações de feridos. A Polícia Militar foi ao local para conter possíveis tumultos. Testemunhas afirmaram, segundo o jornal Diário do Rio, que as chamas começaram por volta de 9 horas em uma loja de descartáveis e se alastraram por uma loteria, um mercadinho e um depósito de bebidas. Mais informações sobre o caso você confere na nossa programação. Mas a gente fala também sobre uma movimentação de caminhoneiros em Teresópolis. Você vê imagens, os caminhoneiros fazendo uma manifestação no bairro da Prata. Imagens da página Terê Notícias, do Bruno Rezende, que mostram aí a concentração de caminhoneiros na localidade da Prata, em frente ao posto de gasolina. Eles estavam colocando pneus para fechar a rodovia. E segundo as informações da página Terê Notícias, os caminhoneiros em Teresópolis, assim como os que estavam fechando rodovias em pelo menos 12 a 14 estados, ainda não confirmado oficialmente, seriam a invocação do artigo 142, pedindo intervenção militar após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no pleito deste domingo. Bom, e agora nós temos aqui a companhia hoje de Antônio Alexandre. Prazer ter você de volta aqui nessa bancada, porque agora você só aparece no plantão e eu só no Jornal Regional. Prazer é todo meu, Maurício, poder estar contigo novamente, dividindo essa bancada aqui e com a responsabilidade de trazer a notícia pontual para o nosso telespectador. Bom, meu amigo Antônio Alexandre, a gente vai falar aqui sobre os números dos municípios nesse segundo turno na eleição para presidente. E nós tivemos, por exemplo, vou começar pela região de Magé e Guapimirim. Como já havia acontecido no primeiro turno, Jair Bolsonaro liderou nas duas cidades, né, com uma relativa vantagem, em Magé com 60,01% dos votos e contra 39,99% de Lula. Em Guapimirim, a diferença um pouquinho maior, 61,02%, contra 38,98%. Então, as duas cidades mantiveram uma tendência que a gente já via no dia a dia dos municípios, né, de apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Eu ia iniciar por aí fazendo essa mesma observação, Maurício Aragão. A gente que milita aqui no dia a dia com o jornalismo da região, nós víamos que há uma tendência muito grande de eleitores que são conservadores. Então, a resposta, sem dúvida nenhuma, viria nas urnas, nas eleições. O mesmo ocorreu em Teresópolis. Teresópolis, houve uma ligeira diminuição do índice do Bolsonaro, se a gente comparar com a eleição de 2018, porque eu não fiz esse comparativo em todos os municípios, mas eu lembro que Teresópolis, na época, teve quase 73% para Bolsonaro no segundo turno contra Haddad. Dessa vez ele ficou bem à frente, 67,93%, mas Lula teve 32,07%. Seguindo, então, essa tendência que nós colocamos aqui,
que ela é majoritária até esse momento de eleitores conservadoristas. E Petrópolis também, uma vantagem muito grande para Bolsonaro, 62,25% contra 37,75%. Então, acompanhando, então... Exatamente. O mesmo aconteceu em Nova Friburgo, né? Para a região praticamente, região serrana, parte da Baixada Fluminense, né? O Bolsonaro ganhou em praticamente todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, né? A síntese que a gente pode fazer dessa eleição, Maurício Aragão, primeiro é que o acirramento fez com que alguns ânimos se exaltassem um pouco mais, mas de qualquer forma foi uma eleição que transcorreu, dado o momento político nervoso, vamos dizer assim, mas que transcorreu com uma certa ordem e conseguiu chegar ao objetivo. O resultado das eleições demonstram também uma série de outros fatores. A gente viu uma coisa inédita nesse segundo turno. Primeira, a gente pode classificar que é o primeiro presidente da República que não consegue uma reeleição. Esse é um fato. Segundo, que no segundo turno nós tivemos um número de abstenção menor do que o primeiro, que não era uma coisa esperada. Então tem alguns aspectos que é claro que daqui para frente os analistas políticos e eleitorais vão pegar esses números aí e bater uma radiografia do que foram as eleições aqui no Brasil para presidente da República. É verdade, meu amigo Antônio Alexandre, e numa campanha muito acirrada, como eu falei lá na abertura do jornal, talvez a mais acirrada e mais tensa desde o início da redemocratização do país, e teve lados positivos, como você falou, a participação popular, mas tivemos também alguns lados muito negativos. Mas prevaleceu com tudo isso, Maurício, você vai enumerar aí esses negativos, mas com tudo isso nós fizemos o exercício legal, constitucional, republicano da democracia e chegamos até aqui, acima de tudo, vitoriosos pelo comportamento maduro e, vamos dizer assim, avançado da população brasileira em relação à responsabilidade do voto. É aí que eu ia chegar. Um lado negativo, lógico, esse acirramento, essa discórdia, esse ódio que teve, que contaminou até as famílias, as amizades, e acho que isso foi muito ruim para o país nos últimos anos. E também a proliferação da fake news, que já havia de um lado, acabou que o outro também embarcou nisso, e a gente teve um segundo turno, a campanha, por isso que eu digo, para mim, no segundo turno, uma campanha muito ruim, porque não se debateu o Brasil. A gente vê que os próprios debates da Band e da Globo, principalmente, porque os outros, o Lula não compareceu, foram só ataques, Sim. E um chamando o outro de mentiroso. E a gente não viu, assim, exatamente o que Lula e Bolsonaro estavam propondo. De nenhuma das partes, isso aí realmente comprometeu, vamos dizer assim, um esclarecimento maior por parte do eleitor, que não teve esse conteúdo para poder discernir realmente que voto que ele estava dando e para quem estava dando, independente de classificação de quem seria eleito para a presidência da República, Maurício. Verdade, mas o lado positivo é que nós tivemos no dia da eleição, o pós-eleição, até o momento que a gente está gravando essa edição, sem incidentes, pelo menos se houve algum incidente isolado, mas nada como se tinha um temor disso. Sim. Um lado vai aceitar, o outro vai aceitar, e felizmente, nesse ponto, o brasileiro, como você bem falou, exerceu a cidadania, a democracia. Acho que nisso o Brasil se engrandeceu. Lógico, metade da população está triste, metade está alegre, porque o Brasil rachou. Mas acho que um dos grandes desafios do presidente será justamente esse, o presidente eleito, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, é conseguir diminuir o tamanho dessa divisão que existe hoje no país. Maurício Aragão, é também importante salientar que se discutiu muito ao longo da campanha a questão da ideologia, de tendências. Isso, na verdade, não aconteceu até por conta dessa falta de conteúdo ser divulgado para o público. O que o cidadão deve ter analisado aí foi muito mais pela emoção, pela paixão político-partidária, do que propriamente dito por, vamos dizer assim, classificação de propostas que seriam melhor ou pior para o país.
De qualquer forma, só fazendo uma observação aqui, ainda é muito cedo para a gente falar que daqui para frente precisamos compreender, antes de mais nada, que nós temos um presidente eleito. E é o presidente eleito, querendo ou não, dos que votaram a favor e dos que votaram contra. Hoje o Bolsonaro ainda é o presidente daqueles que votaram contra ele. Sem dúvida nenhuma. E há de se respeitar a decisão majoritária do Estado brasileiro. Os eleitores se disponibilizaram de sair de seus lares, de suas casas, foram às urnas eleitorais, votaram, e a legitimidade se faz através do voto. Então não há que se discutir. Todavia, entretanto, Maurício Aragão, já existe movimentos, a gente está acompanhando aqui muito de perto o Twitter, e alguns caminhoneiros já começam a fazer alguma represália em relação à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bloqueando estradas, a marcação de líder bolsonarista, fazendo então algumas agendas já para futuras manifestações. Eu acho que não é por aí. A gente tem que ser, repito, antes de mais nada, republicano e democratas, e aceitar qualquer que seja a decisão que eu digo que é majoritária da população. Maurício. Sobre a categoria, como ela já fez protesto em outras épocas, e até com justiça, que ela espere também agora, ela não vai pressionar um governo que nem assumiu. Acho que tem que esperar o novo presidente, vai assumir, né? Não tão novo assim, mas um presidente eleito, e aí sim apresentar suas reivindicações e ter diálogo. Até porque eu acredito que diálogo haverá. Isso é bom. Vamos esperar, né? Como você falou. Agora, Antônio Alexandre, faltou aqui falar o resultado de Rio das Ostras e Macaé, porque olha só que curiosidade. Rio das Ostras foi um dos lugares onde a diferença foi maior. Em Rio das Ostras, Bolsonaro alcançou 64,13% dos votos válidos, contra 35,87% de Lula. O Rio das Ostras já tinha demonstrado isso no primeiro turno. Agora, Macaé, que é ao lado e que tem um número enorme de funcionários da Petrobras, então olha só como é que influencia. Macaé foi 54,37% Bolsonaro, 45,63% para Lula. Olha que dá uma diferença, foi curiosa. Então, Maurício, mas seu cálculo aí é importante para demonstrar também o raio-x e o reflexo de que teve o Estado do Rio de Janeiro em relação à votação de Bolsonaro. Bolsonaro, apesar dessa distância, que foi muito pouca em alguns municípios, regionalmente, a vitória de Jair Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva no Estado como um todo, teve uma significância, vamos dizer, irrelevante ao total do universo de voto Brasil. Então, essas tendências aí, regionais, elas, na verdade, se vocês forem acompanhando Rio de Janeiro e município por município no Rio de Janeiro, vocês vão dar mais ou menos na mesma fórmula e o mesmo reflexo que foram as votações do Estado dentro do município. Acompanhando, então, esses números aí que não seriam de outra forma, que, inclusive, não foram suficientes para avançar num empate ou numa vitória de Jair Bolsonaro. Na verdade, se desenhou que Lula precisaria crescer, mas o crescimento exigido por ele para chegar aos 51% era muito menor do que o esforço que Bolsonaro tinha que fazer para conseguir virar a eleição. Essa é a grande verdade que aconteceu. Concluindo, então, essas eleições, o povo brasileiro está de parabéns, Maurício Aragão, as autoridades que conduziram o pleito eleitoral como um todo também fizeram a sua parte. Todo mundo, no meu ponto de vista, fez o dever de casa e chegamos até aqui. Sabemos também que daqui, doravante, nós vamos ter problemas sim. Nós temos um presidente eleito que é classificado como por todos, principalmente pelas autoridades, como descondenado. Essa questão de anulação da condenação dele por um ponto de vista local, territorial, que deveria estar aqui ou deveria estar lá, vai ser rediscutida. O processo dele não cessou.
vai continuar caminhando, então, agora, segundo as autoridades do Judiciário, no fórum competente, mas não se extinguiu. O presidente, de uma certa forma, vai encontrar também um Congresso que tem maioria em desfavor dele, mas a gente acredita também que Luiz Inácio Lula da Silva, muito habilidoso na política, deve recontornar todo esse desgaste aí ao longo da campanha e que, acima de tudo, Maurício, tenhamos um governo legítimo brasileiro que faça pelos brasileiros. É tudo que nós esperamos. Com certeza. Agora, chegando ao final desta edição, eu tenho que dar parabéns aqui ao meu colega de bancada. Muito obrigado pelo Mengão. Pelo seu Flamengo aí, campeão, tricampeão da Libertadores. As eleições apagaram um pouco, né? Esse brilho aí do Mengão, que não apaga nada, sem dúvida nenhuma. Nós somos tricampeões da Libertadores da América. Saímos aí de quebra com uma Copa do Brasil. Então, para o Mengão, tá tudo bonito, tudo legal. O ninho do urubu, e o urubu continua voando alto, Maurício. Tá difícil de aturar, tá difícil. Tá difícil de aturar vocês. Mas foi um campeonato também bacana, né? Acirrado. E não foi só... O Atlético Paranaense até me surpreendeu. Jogou muito mais do que eu imaginava que jogaria, né? E é um time que é um clube que tem que se tirar o chapéu, porque tem muito menos recursos que os grandes de Rio e São Paulo e tem feito nos últimos anos um papel muito bonito. Eu já vou me metendo aqui na esfera do Esporte Mais, né? Que é do nosso amigo Iate, que faz esses comentários junto com o Maurício Aragão, mas a gente tem que parabenizar também o Palmeirão, né? Isso, o Porco, que está chegando lá campeão. Eu quero dizer o seguinte, foram 2 campeonatos maravilhosos, aliás, 3, a Copa do Brasil, o Brasileirão da Série A e também o Brasileirão da Série B, que eu vou cumprimentar também aqui, em homenagem ao meu amigo Maurício Aragão. É claro que o Cruzeirão cabuloso está lá também. Então, parabéns a todas as equipes que fizeram também um campeonato muito bonito. O Cruzeiro voltando para onde nunca deveria ter deixado de estar, que é a Série A, né? E vamos lá, Ronaldo Fenômeno, que você é a nossa esperança. E vamos saindo daqui, eu vou entregar então a bancada novamente ao Maurício Aragão, porque o Esporte Mais está vindo aí com ele e com o Isaac Iate. A gente vai então chegando já ao final desta edição. Parabéns aos rubro-negros, parabéns ao Brasil pelo exercício da democracia e da cidadania. Sucesso para o presidente eleito, como a gente desejaria sucesso para o atual presidente, caso reeleito, porque o sucesso deles é o sucesso do nosso país e a gente tem que pensar assim. Hoje, independente de diferenças de cores, de bandeira, de torcida ou de ideologias, nós todos somos brasileiros e temos que pensar pelo nosso país acima de tudo. Brasil, eu amo você. Mengão, você é a nossa alegria. Nós também te amamos. Fique com Deus e até a próxima edição, Maurício. Eu quero agradecer a nossa equipe técnica e parabenizar também o rubro-negro Rodrigo, está sempre aí nos bastidores. Grande Rodrigão, Mengão. E lembrando, como disse o Turim, que no Esporte Mais eu falo mais sobre a conquista do Flamengo, aí ao lado de Isaac Iate. Obrigado pela audiência, até uma próxima edição. Um abraço. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.